Gravando já. Começou agora. Então, vamos começar pelo comecinho, né? Pessoal, o questionário, como é que foi? As pessoas teve dúvida? Na verdade, não foi um questionário, né? Foi só uma pergunta do seu nome e o resumo. Ou a É, opinião pessoal, né? não teve dúvida, né? E justamente. Então, eu tive pessoas em grande escala que responderam 2, 3 vezes, tá? Não tem problema, tá tudo Tá certo. vendo? Eu falei pra você que Eu Ega, fui velho. uma delas. Eu sabia. Não, teve Eu Fala achei que que só estava quantidade. aceita uma errado. resposta quando você Teve, for programar Eu isso. acho que o meu também foi duas, Gabriel. tem problema não. Disparadamente aqui, a campeã nas respostas foi a nossa amiga Sarita, com 3. Tá tudo certo. Tá ligado? Antes sobrar do que faltar. Mas se você não desativar o seu. Na verdade, o do meu pai, né? Que deve estar com o microfone aberto aí agora. Melhorou a microfonia. Eu sei que teve gente que mandou muito bom, perfeito, muito útil, respostas básicas, mas a gente teve alguns descritivos. Depois eu vou ler individualmente aqui, tranquilo. Mas a ideia não é penalizar ninguém pelo estudo, a ideia é só entender onde é que as pessoas estão alocando o seu consciente dentro do terreiro ali. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Gabriel, Sim, tudo bem? tudo Eu bem. fiz uma pergunta lá. Eu posso fazer aqui ou depois você responde? Pode, não, faz agora, que aí a gente aproveita antes para Tá. falar sobre. Quando eu estava fazendo a leitura, né, do material, eu fiquei pensando nas coisas que a gente faz lá dentro do terreiro, né? Uhum, E aí eu não me lembrava se isso havia sido comentado. Quando a gente, antes da gente entrar, né, que tem o processo de defumação, né, da uhum. limpeza, ali é uma forma também de limpeza de chakras, de ativação, ou não é, a intenção não é exatamente essa, porque a gente já toma o banho antes, né? Correto. Que é uma forma de equilibrar, mas de certa forma tem a energia ali da fumaça, das ervas, né, do que está ali sendo Trabalhado. trabalhado. Tem alguma relação com os chakras também ou não tem nada a ver? Sim, a ideia da defumação é, na verdade, uma espécie de um banho de ervas, só que em uma outra forma, né? Então a gente está queimando elas e trabalhando com a parte da própria transmutação da erva, né? Então a gente está ativando ela em outro campo. Então as ervas elas são ativadas teoricamente, né? Em 4 processos, né? Seja através do fogo, da água, da terra ou do ar, né? Obviamente o fogo ele trabalha junto com a parte do ar. O ar é como se ele estivesse sempre trabalhando ali, porque as plantas precisam da fotossíntese para sobreviver e tudo mais. Então a planta in natura, né, que a gente colhe direto ali da terra, ela vem carregada da energia da própria terra ou do próprio ambiente onde ela se encontra. Então a defumação é um banho, entre aspas, né, de ervas, só que em um outro estágio, né, com outro princípio. Mas a ideia é sim. Qual que é a diferença? A defumação ela trabalha de uma maneira muito mais rápida esse processo energético do que o banho de ervas em si. Então a gente entende que utilizar os dois é o agradável para a gente conseguir chegar no senso do equilíbrio. Então vamos supor, você fez um banho de guiné, que é um banho forte, de descarrego, um banho de firmeza também, né? Um banho muito voltado à linha das almas, e também a purificação. Mas você não conseguiu se achar ali naquele banho, você ficou meio perdido, meio aéreo, ou ele não conseguiu trabalhar todos os seus chakras. A defumação vem para fazer o complemento. Tá? Então, a defumação é uma maneira da gente conseguir colocar uma energia comunitária ali para todo mundo e dar uma espécie de um banho energético em todos. Tá? Então, por isso que ela tem aquele aroma típico, por isso que a gente fica com aquele cheiro durante horas, lembrando da defumação, né, para que a gente consiga trabalhar. Então, a pergunta é pertinente e total sentido, tá? Aí Tá bom, obrigada. o canto também, né? Assim, a gente cantar, né? E tudo isso.
Sim, a parte do canto aí já não entra na questão dos banhos, né? Foge do quesito energético dos banhos, mas Sim. vai para o princípio energético pessoal, né? Então, como a gente Uhum. canta no coletivo, a gente gera uma energia coletiva ali. Cada cântico, né, tem uma vibração que vai atingir ali para fazer trabalhos também de descarrego. Só que numa forma diferente. Aí seria o elemento ar, o que a gente está carregando ali dentro do nosso ser, dentro até mesmo dos nossos próprios pulmões, das nossas E cordas vocais. vibrando também, né? Sim, vibração. Deixa eu só pegar uma água aqui, peraí, que ela ficou aqui longe aqui. Mais alguém tem alguma pergunta? Se tiver, não precisa ficar com vergonha, não. A hora é essa. Pode parecer besta a pergunta, mas podem fazer, não precisa ter vergonha. Tá, então eu vou dar andamento aqui. Depois que a gente fecha o quesito chakras, que a gente entende que isso é um senso comum de entendimento, é algo que a gente vai sempre voltar para entender mais, né? Nós vamos passar para os pontos energéticos da casa. Então, eu vou começar pela tronqueira, que é o primeiro ponto ali que a gente vê. A gente tem a porteira, a gente tem firmeza de algum e etc. Mas as três principais firmezas da casa, que é tronqueira, Cruzeiro das Almas e Congá, são os três pontos primordiais e funcionais que trabalham todos os trabalhos ininterruptamente, tá? Ah, mas a firmeza de Ogum, mas a porteira, aí isso aí é quadro para outro estudo, tá? Vamos falar do básico aqui. O que é a tronqueira? O que consiste na tronqueira? É a estrutura da lei, portal de contenção, sistema de proteção do terreiro. A tronqueira como fundamento da lei, olha só, quando a gente cita lei, a gente tem que lembrar de alguns orixás, né? Ogum, principalmente, que é o regente primordial dessa linha, mas também Xangô. Então, a tronqueira é um ponto de força da lei na entrada do terreiro, da lei, olha só, isso aqui tem que ficar bem cravado na cabeça da gente, porque lá a gente tem uma entidade que trabalha único e exclusivamente nessa faixa vibratória aqui, ó, que é o seu tranca-rua de lei, tá? Não é objetivo decorativo, não é símbolo de temor. Muitas das vezes as pessoas têm medo. Nossa, eu não posso fazer nada na tronqueira. Meu Deus, eu não posso nem fazer isso, eu não posso pôr a mão, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Não é culto às sombras, né? Ou à sombra. É estrutura. Representa o limiar entre o espaço comum e o espaço consagrado. Então, quando é avistada uma tronqueira, nós estamos dizendo, estamos anunciando que aquele espaço ali, ele tem quem manda. Não é um anúncio, é como se fosse a nossa bandeira do terreiro. A primeira coisa a ser vista num ponto astral é a nossa tronqueira, tá? As pessoas no plano astral, desencarnados, eles visualizam muitas das vezes a energia da tronqueira. É ela que atrai eles, é ela que repele eles, tá? É o ponto onde a lei espiritual começa a organizar. Olha só, começa. Não estou falando que ela tem a função de fazer tudo isso, mas o início é dado pela tronqueira, tá? O primeiro ponto da casa que nós tivemos de fundação energética na casa foi a nossa tronqueira, tá? Função da tronqueira não é punir, é ordenar, tá? Então, ou seja, se uma entidade de baixa vibração estiver ali trabalhando em prol do mal dentro da casa, é porque a tronqueira permitiu que entrasse por um quesito de ordenação. Só entra para dentro do terreiro quem tem autorização de passar pela tronqueira. Então, a tronqueira é onde nós sofremos os nossos ataques, tá? Então, a porteira é auxiliar da tronqueira, tá? Sua atuação não é autônoma, está subordinada à hierarquia espiritual da casa, o orixá regente do templo e ao mentor do dirigente, né? Ou mentor dirigente. Ali nós temos o tranca-rua de lei. Nós temos que entender que essa entidade ela tem uma postura de mentor. É diferente de uma entidade de trabalho. A vibração de um mentor é autônoma, ela não vai participar incorporada todas as sessões, porque ele tem um grau acima no compromisso, tá?
A tronqueira não age por vontade própria, ela executa a lei maior, ou seja, eles são cumpridores exclusivamente do que é ser executado com a lei. Por isso que a gente orienta para tomar cuidado, para não acender. Para quê? Para que você não caia na punitiva da lei maior. Isso aqui não tem freio. Então, se você faltar com respeito na tronqueira e você sofrer uma carga, isso é ação e reação da sua parte, não é culpa da casa, é culpa da pessoa por falta de orientação. Por isso que a gente prefere que as pessoas não movimentem a tronqueira, porque não tem a devida sabedoria para lidar com essa energia, tá? Arquétipo universal do guardião limiar. O princípio da tronqueira não nasce na Umbanda. Isso aqui não é nosso. Nós apropriamos energeticamente por ser uma condição universal. Todas as culturas têm as suas tronqueiras, tá? Tradições antigas, vamos citar, Anubis, no Egito, guarda o limiar da noite. Ele, muitas das vezes, é tido até como dono das pessoas embalsamadas, né? Tem toda uma cultura ali com o chacal. Eu não sei pronunciar esse nome, né? Mas se eu pronunciasse da maneira correta, né? Hecate. Na Grécia, regendo as encruzilhadas, ou seja, precisava pedir autorização por ali se passar, tá? Jano na Roma, como guardião das portas. Nergal na Mesopotâmia, não é Nia, como vigia das regiões inferiores, tá? Então o arquétipo é sempre o mesmo. Existe um ponto de transição, existe um guardião da entrada e existe uma triagem antes do acesso ao sagrado, tá? Então não é qualquer coisa, não é bagunça, existe lei, existe governança, existe hierarquia. Na Umbanda esse arquétipo se manifesta como tronqueira, tá? O funcionamento invisível da tronqueira. Qual que é o papel dela no nosso lado oculto? Quando alguém chega ao terreiro, não chega apenas no corpo físico, tá? Então eu vou grifando aqui para vocês conseguirem acompanhar e até se conseguirem ler aí, fazendo as leituras e interpretações de vocês, tá? Quando as pessoas chegam emoções acumuladas, chegam pensamentos densos, chegam formas mentais desorganizadas, coisas do dia a dia, corriqueiras, e espíritos desencarnados por afinidade vibratória. Por isso que é tão difícil, muitas das vezes, dependendo da pessoa, o seu quadro obsessivo, conseguir chegar dentro do terreiro, porque ele tem proteção. Então, se a pessoa não estiver bem, ele não vai querer ir, não vai querer participar, porque a triagem já vai impedir com que seja feita essa situação, né, de você conseguir até mesmo fazer uma visita dentro do terreiro. Os guardiões vinculados à tronqueira realizam separação vibratória, contenção de consciências densas, encaminhamento conforme o seu merecimento espiritual, ou seja, do indivíduo espírito, isso cabe também a nós humanos, tá? E a neutralização de cargas negativas. Nem todos os desencarnados que entram no campo ritual, tá? Ou seja, nem todo mundo vai ficar ali separado, contido, encaminhado, neutralizado, porque eles têm a hora deles, tem espíritos que precisam passar pelo corpo físico dos médiuns, seja através da incorporação, seja através até mesmo do próprio passe magnético, né, que é estender as mãos ali para as pessoas. Até no processo de oração tem espíritos desencarnados que são encaminhados na hora correta, porque vão às vezes escutar a palavra. Então tem espíritos desencarnados que vão ali só para assistir a palestra do começo, para aprender Umbanda. Ah, eu não sabia disso. Pois é, fica atualizado que tem sim. Então, por isso que a gente exige a postura, a ética, e muitas das vezes até um bom olhar naquele momento ali. Alguns acompanham o consulente para o tratamento, outros são retidos temporariamente, outros são encaminhados a locais adequados. Quando a gente cita temporariamente, quem já foi em quadrilha, pagou para prender alguém, é a mesma coisa. Chega lá, o fulano pagou para te pôr na cadeia aí, meu chegado, mas daqui a pouco você sai. É mais ou menos isso. Porque ele quer ir para farra, para festa. Ele vai ficar ali retido. Ele não está preparado para lidar com aquilo. Ele não pode ir para festa, né? Vamos dizer dessa forma, tá? Não é castigo. Isso é organização da lei. Olha só, quando a gente passa a entender isso aqui, cai muito o julgamento nosso de entender o que é Umbanda, né? Polaridade correta, tronqueira e
Gongá ou Congá. Vocês podem pronunciar com C ou podem pronunciar com G. Não faz diferença, o princípio é o mesmo, tá? O templo funciona em dois polos complementares. A tronqueira tem a polaridade negativa e o Congá ou Gongá tem a positividade irradiadora. Então, quando a gente diz isso aqui, ó, quem que eu estou falando? Quais são os orixás que estão ali negativamente? Omolu, Yansan. Consegue começar a visualizar por que a gente estuda que os orixás têm polaridade negativa, positiva? Vai começar a fazer sentido aqui agora. Negativo não significa maligno. E a mesma coisa que o positivo não significa o maioral do bem, tá? Significa o polo que absorve, puxa e neutraliza. E o positivo também não significa ser superior, significa que irradia, distribui e ilumina. Tronqueira absorve e descarrega. Olha só, ela está fazendo um papel de respiração. Ela está recebendo, ela está emanando. Tá? Então, enquanto o Congá faz a função de chamar eles, a tronqueira faz o favor de absorver eles. É um campo energético para irradiar. Por isso que as pessoas não devem ter Congá em suas residências, porque exige uma questão de equilíbrio. E por isso que as pessoas não devem ter tronqueira na sua casa sem uma autorização. Um puxa o outro, tá? Isso é para terreiro, isso é para algumas casas específicas, alguns ambientes. Uma escola pode ter um Congá e uma escola pode ter uma tronqueira. Qual o problema teria nisso? Se ali passam várias pessoas. Um hospital pode ter uma tronqueira e pode ter um Congá. Qual é o problema disso? Não tem problema. A ideia é ter o equilíbrio. Sem absorção, alguém ergueu a mão, deixa eu só terminar. Sem absorção, não há proteção. E sem irradiação, não há cura. Pode falar. Eu não sei quem, acho que foi. Sou eu, Assim. Irene. Não, é só para perguntar assim, por isso que eles ficam em lados opostos ao Gongá e a tronqueira, ou não? Teoricamente, sim, né? Mas se fosse nesse ponto, a tronqueira teria que ficar atrás do nosso Congá. Ah, ele teria que ficar atrás. Isso. Mas em quesito energético, sim. Por isso que um está à frente, o outro está no meio, tá? Então, eles ficam espaçados energeticamente para que naquele entremeio ali consiga ter essa troca energética. Mas suponhamos que você esteja dentro de um apartamento. Como é que faz? Não tem jeito. Você entendeu? Então, são processos muito mais íntimos, né, do que a distância entre eles. Então, a posição não interfere muito, tá? Teoricamente, num quesito energético esotérico, o altar ele fica de costas para o norte, tá? Por uma questão de polaridade energética, e a tronqueira fica mais voltada ao sul, por quesito energético também. Mas isso aqui a gente não vai entrar em detalhes, porque não faz diferença nesse momento, tá? Mas faz sentido a pergunta, mas não necessariamente, tá bom? Sim, obrigada. Tronqueira e os 9 tronos espirituais. Dentro da nossa organização dos 9 tronos estudados, por isso que eu tive que fazer esse estudo, a tronqueira vibra principalmente nos seguintes princípios: lei, Ogum Yansan, justiça, Xangô e Egunitá, para a maioria, né, como a gente queira dizer, mas aqui nós podemos também citar como Xangô universal, um polo equilibrador. Trono da evolução, que a gente teria Iemanjá, né, o pessoal das águas ali trabalhando esse quesito energético, tá? E a própria movimentação, que seria o próprio trono de Exu, tá? Então aqui nós temos polaridades duplas, né, positiva e negativa, onde atua separando e caminhando, contendo o que a gente já citou aqui em cima. Correspondências cósmicas da tronqueira. Dentro da nossa doutrina, não é apenas um ponto físico, ou seja, ele não está só ali de enfeite, tá? De firmeza. Ela representa um campo de limite, contenção e proteção espiritual. Vai funcionar uma espécie de uma fronteira entre o espaço sagrado e o fluxo externo, o planeta, o umbral, onde quer que vocês queiram entender isso aí, tá? Quais são os arquétipos energéticos que regem vibratoriamente, olhando para o cosmos, as energias da tronqueira? Saturno, onde delimita a estrutura, limite e ordem. Essa energia de ordenação, muitas das vezes, fica incumbida no astral
por alguns astros, tá? De fazer essa movimentação. Então, vão ter temporadas que a tronqueira vai trabalhar mais, temporadas que ela vai trabalhar menos. A gente vai setar a Lua daqui a pouquinho, tá? O planeta Saturno, ou a energia de Saturno, ou a ideia espiritual de que existe uma morada espiritual em Saturno, cuida do limite, da contenção, da disciplina e da estrutura espiritual. Na tronqueira, Saturno se manifesta como definição das fronteiras espirituais, sustentação do campo da casa e organização do que pode ou não pode acessar aquele campo. A gente pegar aqui, ó, Saturno, astrologia, significado. Vai ficar pequenininho a letra aí para vocês, tá? Quando a gente olha lá na astrologia, esse conteúdo atual que a gente tem, qual que é a ideia de Saturno? É conhecido como o grande professor, senhor do karma, simbolizando a disciplina, estrutura, responsabilidade e amadurecimento. Indica onde enfrentaremos desafios, medos, mas também onde teremos maior potencial de crescimento através do esforço, paciência e aprendizado com o tempo. Então, a energia de Saturno, nesse processo, que vai lidar com essas lições, né, que no caso seria a própria energia de Xangô manifestada ali naquele ponto, tá? Estrutura de limite, tá? Marte, a gente associa a guerra. Se a gente olhar lá nos quesitos energéticos atrás de outras culturas, a gente tem ali o senhor da guerra, ele é tido como o deus Marte, né? Em algumas culturas. Que tem a ideia da defesa, do corte e ação. Aqui eu poderia colocar aqui a ação de Ogum. Não faz diferença, tá? Mas eu preciso abrir essa cachola na cabeça de vocês para vocês começarem a habituar com essas ideias aqui, tá? Marte representa ação, combate, corte, proteção ativa. E a tronqueira, no quesito energético, junto a Marte, tem o princípio de defesa, corte das demandas e reação com forças invasoras ou invasivas. Executa a defesa, muitas das vezes, tá? Faz a contenção. Então a gente está começando a entender, eu estudei aquilo lá atrás, o Gabriel não falou nada até agora, tem que dar um tempo para sentar as poeirinhas aí, senão eu faço vocês surtarem muito, tá? Síntese do campo da tronqueira. Saturno delimita enquanto Marte faz esse processo de proteção. É como se trabalhasse em um processo de simbiose, os dois ali, né? Ou seja, Ogum e a energia de Xangô, juntamente à movimentação da troca de Exu, né, faz esse ponto energético aqui, onde delimita o limite estabelecido e a defesa é executada, ou seja, Xangô faz o comando, quem executa é Ogum. Mesma coisa com o processo de Exu, tá? Então trabalham muito parecidos ali nessa questão energética, tá? Influências lunares e ciclos naturais na nossa tronqueira. Ninguém nunca fala isso. Justamente porque as pessoas querem decorar. Isso o processo de conhecer um estudo não é para que você tenha ele como algo enrijecido, mas para que ele abra o seu ponto de vista, para que você tenha uma nova visão, tá? A tronqueira responde diretamente aos nossos ciclos da natureza. Tá? Vamos colocar em negrito aqui também, tá? Pois o campo espiritual não está separado do movimento, olha só, o Exu aqui novamente, do planeta. Ele atua em sintonia com o tempo natural, ajustando a sua função conforme as fases e os ciclos. Caraca, eu não sabia disso. Fases da Lua. Lua minguante favorece descarrego, dissolução energética, corte de demandas. Para que a gente está falando isso? Para que os médiuns de trabalho de incorporação, para que os cambonos e cambones possam ter a atenção a esses processos naturais e saiam da forma automática de achar que o trabalho vai ditar as regras, sendo que eles têm que interpretar antes de aceitar as regras, tá? Momentos ideais. Então, pessoas consulentes que vão se achegar ali, quando você passa a entender esses ciclos, você vai entender até processos energéticos da casa, para se fortalecer ou para entender quais são as brechas que estão acontecendo ali naquele trabalho. A gente sabe o que é lua minguante ou as pessoas não entendem? A maioria sabe, não sabe, não tem, é hora de perguntar, tá?
Saber em que sentido você está dizendo? Para entender e identificar o que é uma lua minguante, o que é uma lua não. nova, o que é uma lua cheia, o que é uma lua crescente. Vocês entendem isso? Isso é um senso comum ou não? Entendo. Gabriel, explica, por favor. Beleza, eu vou te explicar do jeito que você nunca mais vai esquecer. Lua cheia, cheia de luz. Você vai lembrar da oração Ave Maria, cheia de graça, né? A lua cheia. Cheia de graça, cheia de luz, está maravilhosa. Momento crescente, é onde ela está aumentando. Então, o processo em que ela sai da nova, onde ela não existe, por isso que a gente chama de lua nova, é a lua apagada, tá? A gente cita dentro da Umbanda que a lua nova é de Ogum, né? As pessoas acham que é a lua cheia, mas é a lua nova. A lua nova na Umbanda, ele é Ogum. Onde ele trabalha a reorganização, a reestruturação. E a lua minguante é onde ela começa a diminuir, minguar essas forças. O mais difícil é saber qual que é, se é a cheia ou se é a nova. Eu acredito no quesito geral para as pessoas. Então entenda que a cheia é quando ela está cheia de luz, cheia de graça. Brilhando. Exatamente. É o que a gente vê, a nova a gente não vê. Aí a cheia é um processo antes, tá, da crescente. Então a crescente leva a cheia de luz e a minguante leva a lua nova, ou seja, está voltando, as marés estão retornando. Então ela trabalha também até a própria gravidade, o emocional. Tem determinados tipos de trabalhos energéticos, por isso que as pessoas são passados tratamentos dentro de um terreiro, que você só consegue identificar em determinadas fases da lua. Então, por exemplo, a pessoa tem um processo obsessivo que só se manifesta em determinada fase da lua. Aí isso a gente consegue ver como enxaquecas em determinados tipos de período do ano, principalmente nas viradas de lua, né? As grávidas são muito sugestivas a essas mudanças. Então, a gente começa a entender que essa gravidade interfere também nos nossos trabalhos energéticos. Não é só incorporar, tem que começar a entender a natureza, como ela funciona, para que você consiga se adaptar àquele trabalho. Porque tem trabalhos que, se você efetuar em determinadas fases da lua, ele não faz diferença nenhuma. Vai ficar paradinho ali, não vai mudar nada. Então, a mesma coisa, por exemplo, um trabalho de Amassi, que é feito na lua minguante, vai ser um trabalho cansativo. Um trabalho que é feito na lua crescente de Amassi, opa, ele vai ajudar a energia a ser distribuída de uma maneira muito maior, porque a noite dos médiuns vai ser favorável absorção dessas energias, tá? Fez sentido, Sueli? Entendi. Total. Lua nova favorece reorganização e reestruturação, momento de reequilibrar e redefinir a proteção. Lua crescente, onde ela está aumentando, né? Fortalecimento da firmeza, construção gradual da proteção, tá? Momento de reforçar a tronqueira, a ação, a reação. Lua cheia, expansão total energética, intensificação dos fluxos espirituais. Exige maior disciplina, vigilância e firmeza mediúnica. Aí aqui é onde nós entendemos que a linha das águas se movimenta. Quando a gente cita Iemanjá lá em cima, ela é quase que um orixá que rege quase todos os pontos, né? Porque tudo contém água, né? Uma grande maioria. Ela é muito boa, é excelente, mas se você não estiver preparado, meu amigo, a pancada é seca, tá? Influências das estações do ano, por isso que a energia muda. Outono, limpeza e desprendimento, tá? Vamos colocando aqui umas imagens. Outono, para ficar mais fácil das pessoas visualizarem quais são as fases de outono. Vou pegar aqui essas folhinhas no chão aqui, ó. Bonitinho aqui, hein? Vou colocar bem pequenininho aqui. Que é onde aquelas folhas estão caindo, né? Onde a gente está fazendo essa troca. Então, muitas das vezes, a própria tronqueira também está sendo alterada, né? Ela está trocando a sua energia, onde tira o excesso do que não é sustentado mais, tá? Inverno, onde faz aquele frio, vamos colocar aqui. Uma fotinhazinha aqui do lado, só para... Pode ser esse aqui. Para a gente entender. O processo de contenção e fortalecimento, processos de inverno, a gente tende a precisar entender qual é a nossa estabilização. Isso interfere no nosso emocional também. Primavera, onde as coisas estão belíssimas, nós estamos nos renovando os nossos votos, né?
Se a gente passar para o lado da bruxaria, são os nossos solstícios, né? Essas trocas de estação fazem muito sentido para nós aqui na Umbanda. E a gente muitas das vezes não cita, porque as pessoas não conseguem sair do básico, que é pelo menos incorporar, né? Acha que é só isso, de forma autônoma e ininterruptamente, sendo que exige muito mais do que só incorporar. Tá? A gente precisa começar a entender qual é o planeta, o que a gente está fazendo no nosso planeta, qual é o nosso papel aqui. Então, um processo de primavera é muito propício a buscar esses processos de renovação, reorganização, realocamento, até processos até de vaidade também, até cirurgias muitas das vezes são feitas especificadamente nessa época, né? Porque ajuda no processo de renovação, tá? Caraca, Gabriel, não sabia disso. Pois é, vocês estão vendo. Eu vou colocar uma praia aqui, um coqueirinho aqui, bonitinho. E verão é onde a gente tem a intensificação das trocas energéticas, né? Processo de demanda muito mais aguerrido do que nas outras fases, né? Movimentação energética, exige muito maior, muito, né? Maior. A gente pode citar dessa forma, com esse eufemismo aqui. Atenção, disciplina e firmeza, ou seja, até a própria natureza exige que a gente tenha essas contenções energéticas, porque a natureza também trabalha em ciclos. Então, entender isso aqui é entender como é que funciona a nossa mediunidade, que vai ter determinadas épocas do ano que você vai estar melhor, tem épocas do ano que você vai estar pior. Ninguém é obrigado a ser um mar de paisagem, tá? Fundamentação ou fundamento final. A tronqueira não é estática, ela é um ponto vivo que responde ao tempo, à natureza e ao movimento espiritual próprio dado a Exu. Exu, na natureza, é a própria troca das estações, a troca do tempo, o próprio sol, a própria chuva, muitas das vezes essas trocas de estações, essa troca do dia para a noite, a movimentação é dada até por Exus cósmicos. Pois é, vamos começar a estourar esses miolinhos aqui, né? É o limite que protege e a estrutura que sustenta. Elementos estruturais da nossa tronqueira, ou das tronqueiras de uma maneira geral. Cada elemento possui função energética precisa. Tridentes. Lá na frente do ponto da tronqueira, nós temos uma casinha dos seus 7 porteiras, lá tem um tridente lá dentro, tá? Cria um campo tripolar de contenção e direcionamento. Olha a porteira aqui trabalhando. Pedras negras ou vermelhas, ou até mesmo aquelas que ficam enterradas, que vocês não vão ver, funcionam como âncoras. Aqui a gente poderia citar pó de ferro, até pedaços de ferro, muitas das vezes, nas trocas, né? Que traz essa baixa vibração. Punhais, que simbolizam corte energético e neutralização. Marafo é um elemento catalisador que atua como filtro vibratório. Velas, que é o que mais a gente vê ali, mantendo o campo ativo e alimentado. Nada é superstição, tudo compõe a geometria vibratória funcional dentro do nosso terreiro. Diferenças entre tronqueira, porteira e assentamento. Tronqueira é um ponto fixo de proteção e triagem da casa. Todo mundo passa por lá, encarnados e desencarnados. Porteira, linha de atuação externa dos guardiões no campo ampliado, ou seja, a porteira presta serviço à tronqueira. Quando a gente vira para cantar para a porteira, a gente está pedindo que esse pessoal que habita exclusivamente nessa linha de atuação externa de Exu, alguém ergueu a mão aí, não ergueu? Peraí que esse já, eu não sei se foi a mão, não sei se eu bipou. É mensagem. Mensagem. Peraí que eu já leio, vou só terminar aqui, tá? Assentamento, base vibratória específica de uma entidade. Firmeza, ativação temporária de um ponto de força, que é o que a gente faz, todos os trabalhos que acender aquela velhinha, a gente está fazendo uma firmeza, tá? Confundir estes conceitos gera desorganização, tá? Deixa eu ver o chat aqui. Pó de ferro serve para segurar energia. O pó de ferro ele vai servir, Cassiano, para buscar a energia. É como se ele tivesse uma baixíssima vibração,
Vamos sintetizar aqui num quesito biológico aqui. Do que é feito aquelas coisas que atraem o relâmpago, o trovão? Não é aquela ponta de ferro que fica lá no topo das torres, que é o para-raio? O para-raio ele tem a função de atrair, né? A dilatação, o processo do trovão, ele funciona basicamente assim. A gente tem um acúmulo de carga negativa no solo e um excesso de carga positiva nos céus. Então, essa troca e essa junção entre o positivo acima e o negativo embaixo faz com que movimente esses elétrons formando o trovão. Nossa, cara, aula de ciências aqui, pelo amor de Deus. Desculpa aí, galera, não era para explicar dessa forma, não. Não é para ser tão difícil assim. Mas eu acho que vocês vão entender. Essa própria troca, porque o ferro é afim, ele é maleável, ele transporta energia. Por mais que ele não contenha tantas, entre aspas, moléculas de água, ele atrai essas trocas energéticas por afinidade. Então, se a gente olhar na natureza, esse processo acontece até na própria fabricação do vidro. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, senão vai virar TV Cultura, né? A ideia não é essa. Mas o pó de ferro ele serve para atrair, ele não segura, ele atrai, tá? Tá bom? Desculpa aí, é porque a explicação era para ser mais rápida, mas o subconsciente aqui não deixa. Ficou fácil aí? Deu para entender? Beleza, um joinha aqui subiu aqui. Sinais de uma tronqueira desorganizada. Alguns indícios que podem surgir quando o ponto de força está negligenciado. Aí aqui é onde a gente vai cair naquela coisa que o pessoal fica pedindo pra gente, que é firmeza de corrente, né? Aquela coisa toda. Conflitos frequentes na casa, isso aqui gira em torno de fofoca, maus entendimentos. Eu não sei se maus eu posso colocar com L ou com U, se alguém quiser me corrigir, tá? Esse daí é com U, né? Com U? Maus entendimentos. E por aí vai. Dentro de uma casa, né? Falar mal do pai de santo é um problema? Sim. Falar mal dos irmãos de santo é um problema? Sim. Falar mal disso é um problema? Sim. Tudo isso é um problema, porque você está gerando um conflito dentro de um local onde você quer entregar o seu sagrado. Então, tudo é conflito, tá? Se é desafetuoso, é conflito. Médios excessivamente irritadiços ou irritados, sensação constante de peso no ambiente, cansaço coletivo, tá? Vamos colocar aqui o coletivo. Após gira simples, ou seja, um desenvolvimento, às vezes uma sessão bem tranquila e o médium está simplesmente exausto no final da sessão. Problemas repetitivos sem causa aparente. Isso aqui tudo mostra ou demonstra a falta de respeito ou a própria desorganização da tronqueira coletiva do terreiro. Tá? Então, a energia da corrente, veja bem, como os médiums se comportam ali dentro, muitas das vezes pode interferir, causar ataques na nossa casa. Tá? Então, é culpa, sim, muitas das vezes, dos indivíduos que ali habitam. Tá? Isso não significa a culpa. Tá? A gente não precisa trabalhar só o sentimento de culpa. A gente tem que começar a trabalhar processos de reorganização. Para isso que a gente tem que começar a abrir os olhos, entender isso aqui. Tá? Erros comuns sobre a tronqueira. Demonizar a esquerda. Cara, o maluco tem rabo e chifre. Você tá doido. Tratar como espaço de medo, não. Passa ali, não pega na terra, meu filho, vai cair sua mão. Não precisa disso. Firmar sem autorização do dirigente. Ó. Firmar, vou aumentar aqui. Firmar, bem grandinho, sem autorização do dirigente. Não pode. Quando a gente fala dirigente, a gente também cita aqui os guias mentores da casa e entidades que já têm a faixa vibratória da lei neles, tá? Peraí que eu tô tomando uma aguinha aqui, que minha garganta secou. Transformar o ponto de força em espetáculo. Negligenciar a manutenção, ou seja, simplesmente lá a galera surge, deixa. Confundir proteção com agressividade. Isso aqui também atrai muito, porque a gente acha que é só um ponto de embate e acha que é só na agressão. Não é, tá? A tronqueira não é um campo de exibição. É um campo
de responsabilidade. Rafaelson, abra sua boca aí, por favor. Quando você fala confundir proteção com agressão, poderia dar um exemplo ou falar um pouco? Porque, assim, para mim ficou confuso essa construção. Proteção com agressividade? Deixa eu pensar aqui. Cara, não acende aí não. Vai dar tudo errado aí pra você. Você não teve autorização. Vou dar um exemplo aqui. Fulano foi lá e fez... Você, Rafael. Vou usar você. Você deu exemplo, eu vou usar você de exemplo, tá? Você não tem autorização para acender vela na tronqueira. Aí, um belo dia, você chega totalmente inspirado pelo seu plano astral e vai lá e acende uma velinha. Não, você não pode acender lá não, cara. Vai dar tudo errado agora para você. Pode fazer isso não. Tá tudo errado. Vai lá e apaga a sua vela. Pode quebrar ela lá. Não, peraí. Ó, Rafael, você não pode acender porque você não tem autorização. Você tem que começar a entender que isso aí é algo sério. Te educar é diferente de eu te punir. Então, muitas das vezes, as entidades que militam nesse campo astral aqui são confundidas pela sua proteção, pela situação agressiva, ou até mesmo do próprio médium de se sentir agredido. As entidades que militam na tronqueira, se a gente entendeu aqui a função da tronqueira, a gente já está vendo que não é uma galera que é de boa, good vibes. Não é um preto velho de Aruanda que vem de boa ali, não. É a galera que vem para arrebentar. Então, muitas das vezes, as pessoas confundem a ideia que eles estão passando de proteção com a agressividade. Aí isso sim abre portas também na tronqueira. Então, vou dar um exemplo. O seu Sete Covas é um cara gente boíssima. Mas se você pegar ele num dia ruim, o cara, pelo amor de Deus, meu amigo, pode ir embora para sua casa. Porque o bicho bate. Mas qual que é a ideia? A ideia da proteção da lei, ela é direta, ela não tem rodeios. Então as pessoas confundem e tendem a confundir a orientação com a agressão. Fez sentido? A galera que trabalha ali, meu amigo, eles não estão querendo saber qual que é. Entender qual é o papel e qual é a quem está lá. Como isso entender o que está sendo orientado. Exatamente, é filtrar. Exige uma necessidade de um filtro ali. Sim. Está lá para seguir a lei. E a lei precisa ser cumprida e a lei precisa ser seguida. E não tem curva. Exatamente. Não interessa se você gostou ou não, é aquele ponto. Então, a ideia da proteção não é confundir a ideia da proteção com a agressão. As pessoas se doem muitas das vezes pela chamada de atenção. Porque existe a ideia da vaidade e o ego do médium do que eu acho coerente no lado humano. Veja bem, eles dependem dos humanos, mas eles não são mais humanos. O sentimento humano é onde eles trabalham. Então, através desse processo da reeducação, que muitas das vezes parece até uma agressão, é onde as pessoas confundem, é onde abre as brechas dentro do próprio terreiro. Ah, pelo amor de Deus, esses Sete Covas aí, hein? Abriu a porta. Você tá chamando a galera lá de fora porque você duvida da sua casa. Abriu a porta. A galera vai entrar e vai te usar. Pronto. Então, eu saí do terreiro cansado. Você abriu a porta da sua tronqueira pessoal. Você tem a sua guarda, a sua proteção. Seu Exu, ele passa ali pela tronqueira, mas se você não respeita o livre-arbítrio da casa, vamos dizer assim, né, a regra que ele rege, você abre portas. E aí é onde a galera que executa a lei, ele não quer saber o que você acha, eles só querem executar. É o policial da Rotan que vem dar um tapão no você entendeu? Baculejo, que você tá no lugar errado, na hora errada, entendeu? Sim. Valeu. Mãe, abre a boca aí, a senhora falou, igual a mãozinha, pode falar. Não, eu ia falar da agressividade do seu tranca-rua de lei, que ele é muito educado, e ele só vem na tronqueira. Educado não, né? Ele é muito bravo. Sim, ele só quer executar. Então, às vezes, a gente confunde muito. Sim. Questão de proteção com agressão. Aí isso aqui, ó, atrapalha o próprio médium canal. A gente sabe o que é médium? O que significa esse nome? Vou pegar aqui, ó. Vou pôr o pai dos burros aqui, meu querido Google. Salve a minha vida. O oráculo. Vamos pegar aqui o nosso oráculo. O cara, o rei dos reis aqui, ó. O rei dos reis fala isso aqui, ó. Médium é uma pessoa com a capacidade natural de sentir a influência. Peraí, que esse negócio não era pra ficar de outra cor, não. Aí.
O médium é uma pessoa com a capacidade natural de sentir a influência dos espíritos e atuar como intermediária entre o mundo material e espiritual, interpretando e transmitindo mensagens, vamos aumentar aqui também. A mediunidade é uma faculdade inerente a todos os seres humanos em diferentes graus, usada com responsabilidade. Isso aqui é segundo o Espiritismo, né? Mas isso cabe a nós dentro da doutrina de Umbanda. Ou seja, eu estou intermediando. Então, para quem que sobra essa agressividade aqui da entidade? Para o médium. Que as pessoas confundem isso aqui, ó. Isso aqui é confundido. Todo o trabalho, isso aqui é confundido. As pessoas misturam. Mediunidade é um processo de entrega que a gente, muitas das vezes, que é médium, até nós ficamos incomodados com a postura que o guia assume no nosso corpo mediúnico. Então, e precisa haver uma separação do joio e do trigo. Se você não tem capacidade psicológica para entender o que é a lei, você tem um problema que você precisa resolver. Não é o espírito, não é o médium, é você que está recebendo a mensagem, tá? Isso aqui é pancada. Vou diminuir aqui, né, que ficou gritando aqui, mas vou deixar aqui, não vou tirar não, tá? A trunqueira não é um campo de exibição, é um campo de responsabilidade. Se você não tem responsabilidade, você vai entender que isso aqui é agressividade. Se você não tem responsabilidade, você vai negligenciar a manutenção. Se você não tem responsabilidade, você vai firmar sem autorização. Se você não tem responsabilidade, você vai tratar o espaço com medo, você vai demonizar a galera. Você vai transformar tudo do que é bom no pior. Compreende a seriedade disso aqui, galera? Pesadinho, né? Pesadinho a responsa. Trunqueira. Também, né, o Gabriel, eu acho. Exato, existe um receio muito grande ali, mas é melhor o receio do que a demonização. Não, eu falo respeito, né? Ah, sim, respeito. É porque cortou. Não, tô falando de, além de responsabilidade, a gente tem que ter um respeito também, né? Pelo quem tá cuidando, porque eles estão cuidando também da gente, né? Você acha que os caras gostam de ficar 2 horas lá procurando um médium bom para incorporar, para ainda assim sobrar pro rabo do médium a lei que ele tá passando? Ele não quer fazer isso, mano. A entidade não quer isso, entendeu? Rafael, sua câmera abriu, viu? E aí? Vamos lá. Tronqueira e centros de forças, os nossos chakras. Quais são os chakras que atuam e recebem influência diretamente da tronqueira? Chakra telúrico, básico, plexo solar e estrela da alma. Olha só, fechou o nosso corpo. Lá de cima está embaixo. Ela organiza a descarga energética, a sustentação e a proteção e o direcionamento espiritual. Quando equilibrada, fortalece a firmeza do médium. Então, médiuns, tomem seus banhozinhos de ervas. Por mais besta que pareça, existe sempre uma necessidade muito maior do que vocês estão achando que existe, tá? Dimensão psicológica da tronqueira. A tronqueira também simboliza algo interno. Representa limite pessoal, autocontrole, capacidade de dizer não e estrutura emocional, além da nossa disciplina, tá? Sem limite interno do próprio médium, não há proteção externa, não há a necessidade dessa proteção, ela não vai acontecer. Então a lei começa dentro do próprio médium, da sua própria postura. Segurança do trabalho espiritual. O trabalho mediúnico é seguro quando há ética do dirigente, disciplina do médium, dos médiums, da corrente, ética da corrente, a gente cita o dirigente aqui, né, como se isso fosse só a responsabilidade dele, mas não é, tá? Manutenção adequada do ponto de força, clareza do propósito. O que eu estou fazendo aqui? Para que isso serve? Não estou fazendo descaso com o sagrado. A Umbanda não exige perfeição, exige responsabilidade e o respeito citado anteriormente. Sem lei, não há caridade. Sem organização, não há proteção sustentável. E os finalmente da nossa queridinha tronqueira. A tronqueira não protege apenas o terreiro, ela sustenta a lei que organiza o terreiro. Não é lugar de sombra, é o sistema imunológico do nosso terreiro espiritual. Não é instrumento de medo, é a nossa base estrutural da nossa caridade. A tronqueira ensina que
toda luz precisa de limite. Toda luz, não é luz Maria, tá? Toda luz precisa de limite. E que toda caridade precisa de ordem. Hora para começar, hora para terminar, o porquê está fazendo, qual é o motivo, que dia vai fazer. Então, essas perguntas que parecem muitas das vezes chucras e feitas pelos próprios médiuns, exigem uma questão chamada postura da nossa responsabilidade. Olha só, tem 15 tópicos, eu achei que eu ia conseguir passar por eles direto, já ir para o Cruzeiro e Congá. Vai ser dessa vez, né? Mas nós vamos abrir agora para vocês perguntarem se vocês têm dúvidas ou se vocês querem apenas comentar o que achou. Podem falar aí, à vontade. Alguém ergueu a mão. Eu ergui. Hum. Assim, não sei se faz sentido o que você está falando, assim. Às vezes, quando eu chego no terreiro, né, e logo ao descer do carro, a gente vai fazer os cumprimentos, assim, né, na trunqueira e vai seguindo na porteira. E aí, muitas vezes, eu sinto, assim, uma energia, principalmente na trunqueira, que eu não sei, assim, se é a energia dos que estão comigo ou se é a energia da própria tronqueira, sabe? Porque é uma energia muito parecida quando eu sinto a energia de Exu, sabe? Aquele peso nas pernas, assim, que é normalmente quando eu sinto, né? Eu sinto principalmente vem nas pernas, né? Não é toda vez, né, que eu tenho essa sensação, mas já tive algumas. Mas também logo passa, sabe? Eu não sei se é o primeiro impacto, assim, de chegar, ou, assim, eu queria entender melhor, não sei também se você vai saber me orientar. Então, médiums de transporte com o canal mais aberto ou sensibilidade tendem a sentir esse dito peso, esse puxão, né, para baixo, muitas das vezes. Isso é próprio da nossa mediunidade ou próprio do nosso aprendizado pessoal para entender qual é a nossa carga atual ou até mesmo qual é a própria carga que está sendo trabalhada ali naquele momento. Então, a tronqueira é um ponto de baixa vibração, extremamente negativo, mas que cumpre uma função ímpar dentro do terreiro, que é organizar. Então, esse puxão nas pernas é a própria troca energética que a gente faz ali dentro do terreiro. A hora que você chega, você está se descarregando, né? Seja através do paô, que é aquelas palmas que a gente bate ali, ou daquele entrecruzamento das palmas da nossa mão, né, que a gente faz a saudação a Exu através das palmas da nossa mão. Quando a gente mostra as mãos, nós estamos mostrando a nossa intenção. Uma pessoa, quando vai te assaltar, o que ela mostra? Ela não mostra o pé, ela não mostra a cabeça, ela mostra a mão. Se ela tem uma arma, se ela tem uma faca, você entendeu? Então, mostrar as mãos, que é demonstrar essa vulnerabilidade, ou mostrar a sua verdade, faz com que haja essa troca energética. Então, ela flui da cabeça até os pés. Por isso que a ligação dos nossos chakras, né, é por completo. Então, a gente tem o básico ali que está no meio das pernas, né, o próprio plexo solar, que onde a gente alimenta os nossos sentimentos, né, e a nossa coroa e o corpo por inteiro, tá? Então, é um ponto de extrema função energética dentro da casa. Tá? Então é super normal sentir esse peso. Não é porque ele é pesado, mas é porque a energia que é movimentada de troca faz com que a gente tenha essa sensação no corpo de peso. Tá? Tá bom, obrigada. Gabriel, Oi. tem como você dar uma pincelada aí rapidinho sobre preto de trunqueira? Que quando a gente fala de trunqueira, a gente pensa logo em Exu, né, Pombogira. Esses pretos fariam esse papel ali também, igual na trunqueira? É um trabalho em conjunto com o Exu? Na nossa casa, tem alguma coisa nesse sentido? Como que é? Me dá só um minutinho aqui, peraí, rapidão. Deixa eu só Tá, beber uma água aqui e eu já vou te responder. Vou te explicar de tranquilo. maneira que você vai entender. Peraí. Se vocês quiserem conversar entre vocês aqui, peraí que eu já volto.
vamos lá, preto de tronqueira, né? Ou até mesmo os próprios baianos ou africanos de tronqueira. Lá na TENSP, Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, a gente tem a tronqueira. A tronqueira é dada aos africanos, né? O pessoal que é deportado no Brasil e são escravizados e tudo mais. São espíritos que ficam incumbidos por zelar desses princípios, porque foram conhecedores da tristeza, das mazelas, e ninguém melhor do que eles para ser detentores de uma tronqueira, porque eles são mestres, entre aspas, do conhecimento desse sofrimento. Então, um preto de tronqueira, ou as entidades, porque a gente pode ter caboclo, a gente pode ter preto velho, a gente pode ter baiano, a gente pode ter Ogum, a gente pode ter Exu, que trabalha voltado a essa face energética, porque são entidades que têm conhecimento energético dentro dessa linha de ataques espirituais, muitas das vezes, tá? Então a gente tem até mesmo algumas crianças, os ditos Exus mirins, que vão executar dentro da própria tronqueira trabalhos de crianças, muitas das vezes, voltados a esse entendimento de ataque e de defesa espiritual, tá? É o básico do básico que eu poderia falar para não confundir ninguém, tá? Mais algum comentário? Gabriel, Oi. também. Eu sinto muitas vezes o meu baiano vindo em momentos de tensão, sabe? Tipo, tá pesado, ou eu mesma tô com energia pesada, e ele vem para fazer a limpeza e sai fora. Sim. É basicamente isso, né? Porque ele, tipo, ele não tá afim de conversar, ele não fala com ninguém, ele não dá consulta para ninguém, nem tem intenção de dar, porque ele não tem paciência. Aí ele faz a limpeza e vai embora. Da tronqueira é basicamente isso. Eles não têm intenção de comunicação, é intenção só de cuidar da De limpeza. descarrego e fluidez energética. Então, às vezes, nem é propriamente a sua própria entidade, mas a energia que é da própria falange da tronqueira que cede esses espíritos para prestar assistência a alguns médiuns da casa. Tá? Então, Eu pode sim sinto acontecer. isso no baiano, quando vem, e muito raramente quando vem o Exu. É basicamente a mesma coisa. Limpeza, sai fora. É isso aí. Entendi, obrigada. Mais algum? Então, por hoje nós encerramos esse tópico tronqueira. A gente vai depois falar de cruzeiro, congá e alguns outros assuntos que eu acho que vai ser interessante para todos vocês. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Gabriel. Foi ótimo. Muito obrigada, Gabriel. Boa noite, gente. Até mais. Boa noite, obrigado.